Neste livro, o que está em causa também em Eco é, ao fim e ao cabo, o estarmos condenados a inventar também a realizar. Portanto, nós não podemos, por um lado, deixar de repetir, por outro lado, na repetição, nós não podemos deixar de inventar e de criar. Por outro lado, uma terceira citação, neste livro Vadios, na abertura, ele põe Eco como abertura do livro e, ao fim e ao cabo, como mote, exergo, se vocês quiserem, àquilo que é o registro também de uma certa política. Ele diz: Eco diz de forma inaugural, declara o seu amor, apela pela primeira vez, repetindo o vem de Narciso, fazendo-se eco de uma palavra narcísica. Ela transborda de amor, suplanta com o seu amor os apelos de Narciso, de que parece somente reproduzir a queda e o envio, correspondência dissimétrica, desigual como sempre, desigual à igualdade de um ao outro, origem da política, questão acerca da democracia. Em Eco, a questão da horizontalidade de um ao outro e, por outro lado, a questão da transgressão da horizontalidade de um ao outro. Nós estamos sempre dissimétricos face ao outro. Mesmo quando queremos repetir a palavra do outro, nós produzimos por cima da palavra do outro, suplementando-a. E este suplemento leva a uma reafirmação e a uma nova origem. Questão absolutamente contundente, tanto no que toca ao pensamento de Derrida, quanto no que toca à invenção de uma certa, à reinvenção e à crítica de uma certa igualdade em política e em democracia. Não há igualdade. Não há igualdade, é preciso igualdade. Passe a contradição e sublime-se a contradição. Portanto, 3 modulações na voz de Eco. Por um lado, somos herdeiros. Nós também somos herdeiros de uma língua que já falava antes de nós e estamos condenados a trazê-la, a reinventá-la. Em monolinguismo do outro, Derrida fala, ao fim e ao cabo, apesar de surdamente desta cena de Eco, chamando-nos a nós todos, tradutores poetas. Aquele que transporta a palavra, aquele que cria novamente. Aquele que cria novamente. Herdamos a palavra correspondendo à palavra. É este o signo da herança de mais do que um e herança inventiva, se vocês quiserem. Por outro lado, na língua, nesta anterioridade da língua, uma ética. Estamos obrigados, hiperresponsavelmente, a responder à anterioridade do outro, que é sempre excessiva. Somos obrigados a transportar o outro, excessivamente também. O outro não se reduz à circularidade do mesmo, à circularidade do próprio, não se reduz a nenhuma polis, não se reduz a nenhuma instituição. O outro é sempre mais do que uma instituição, é sempre contra-institucional. O outro é excesso em si mesmo. O outro, sendo excesso em si mesmo, é o dar à língua do próprio poema. E, portanto, é resistência por si mesmo. Uma terceira modulação na voz de Eco ainda, quando, enfim, já está implícita a questão da singularidade. O Nancy tem um belo texto sobre singularidade quando fala em singulo como básculo, né? O bater da repetição que nunca bate na mesma tecla, ou seja, difere continuamente. Somos seres singulares com direito à afirmação singular. Esta singularidade, obviamente, é também um forte desafio àquilo que é a plena horizontalidade em que nos venderam, por exemplo, o próprio conceito e a própria construção de igualdade. Mas é por isto também que na vossa folhinha, última citação do segundo andamento, Derrida diz, de uma forma quase trotskista: se eu tivesse inventado a minha escrita, tê-la-ia feito uma revolução interminável. Ou seja, como um acontecimento em permanência. Ou seja, como um impossível em permanência. Ou seja, uma poesia em permanência. Portanto, esta questão também a assinalar para passarmos, se calhar, no nosso terceiro andamento, reinventar a democracia, política por inventar, qualquer coisa, podia ser qualquer coisa deste género. Na primeira citação que pus,
nem a palavra nem a coisa democracia são ainda apresentáveis. Portanto, não há democracia. Não há enquanto presente vivo. Não sabemos ainda o que herdamos, legatários que somos desta palavra dita grega e daquilo a que ela nos consigna, nos ordena, nos lega ou nos delega. Somos inegavelmente legatários ou mesmo delegados desta palavra e dizemos nós, aqui, enquanto legatários ou delegados desta palavra que nos foi enviada, endereçada desde há séculos e que nós sempre reenviamos para mais tarde. Obviamente nós somos eco da democracia. A partir daqui nós somos eco da democracia. Herdamo-la sendo instado a reinventá-la de cada vez. Por outro lado, nós não temos, pelo menos em suficiência, se vocês quiserem, um aqui e agora democrático. O que Derrida nos diz, aliás, não é ele próprio diz, não é original aqui, o Platão já dizia isto, quer dizer, a democracia não é um regime, não é um estabelecimento, a democracia não é um presente, a democracia está sempre em falta perante si mesma. E estando sempre em falta perante si mesma, é preciso que de cada vez, em cada ato, como numa revolução interminável, a possamos reconstruir. Significa, obviamente, que nós temos que estabelecer uma distinção, como Derrida faria, entre aquilo que é a democracia, vá lá, enquanto instituição, enquanto instituído, que há, digamos, esperamos nós ainda em Portugal, não sei bem, mas dizem, portanto, a democracia do presente, condicionada às instituições democráticas, às leis democráticas, tudo isto, e, por outro lado, aquilo que Derrida chamará a democracia por vir, a promessa da democracia. Eu reforço aqui este por vir, também por motivo, se vocês quiserem, até de equívoco face àquilo que é o pensamento de Derrida. Derrida diz democracia à venir, por vir. Não diz democracia futura ou democracia que virá. Lembro-me, por exemplo, de um texto traduzido para o português como o Filosofar em Tempos de Terror. Eu penso que até havia aí no Gato Vadio. Que é um texto, uma entrevista concedida por Derrida e por Jürgen Habermas a uma jornalista chamada Giovanni Boradori sobre o 11 de setembro. E que durante todo o texto, que está belíssimamente traduzido no que toca à pureza do francês, o que se diz é a filosofia que há de vir, condenando imediatamente, duplamente, a tradução ao fracasso, porque esta democracia não há de vir. Esta democracia é o porvir. Diz Derrida em Vadios, não é amanhã véspera desta democracia. Desculpe, só uma coisa. Em francês é avenir ou avenir? Avenir tudo pegado. Tudo pegado. Pois bem, cá o duplo sentido. Assim, avenir. Não, é tudo pegado. Não, como disse que ele utilizava muito o trocadilho, é uma possibilidade de haver alguma homofonia. Não, mas neste caso aqui é mesmo a promessa do democrático, ou seja, é sempre uma promessa. Agora, lá está, como ele dirá, até acho que está numa das citações que vos escolhi, este porvir, enfim, não significa um registro, uma espécie de uma ideia vã, quer dizer, a promessa obriga-nos à decisão e ao instante da decisão. Apenas o angustia um pouco mais, mas pronto, já lá iremos. Portanto, há aqui uma diferença entre a democracia instituída e a democracia à venir, a democracia por vir, que é uma diferença sem oposição, se vocês quiserem. O presente das instituições democráticas, o presente da nossa democracia, o presente da democracia Estado-nacional, portuguesa, europeia, essas coisas todas, confronta-se, se tudo correr bem, aperfeiçoa-se, por aquilo que é o contágio da democracia por vir. Não concretiza a democracia por vir, mas está, digamos, em confronto, em contacto com ela e de cada vez, digamos, a democracia, se merece esse nome, abre-se, digamos, àquilo que é o exercício da sua própria perfectibilidade. E, portanto, neste registro, no registro do desafio à venir da democracia em Derrida, há pelo menos duas verdades em confronto. Por um lado, aquilo que é a questão da própria decisão democrática.
O Zé Soeiro provavelmente falará na última sessão acerca da ideia do povo. Não sei se o Jorge Leandro Rosa falará sobre isso também, porque aliás há uma discussão belíssima entre Derrida e Jean-Luc Nancy sobre esta ideia de povo. Mas o povo é quem decide no kratos da democracia, no poder da democracia. Porém, o que nós estamos aqui a ver, ou a problematizar, é, se vocês quiserem, o todos do povo, o número do povo como comunidade, o que vai ser sempre um problema. Vai ser sempre um problema. O que é isto de uma unidade de um povo? Derrida diz que é impronunciável. Diz que é impronunciável e por exemplo, Nancy, que acha que é pronunciável e que acha que o povo é um sim-categoria e uma categoria fundamental para a democracia, o que diz eu penso que isto só está num livro de datas, não está em nenhum texto autónomo de Nancy. O que diz na discussão perante Derrida é, em vez de dizer a palavra povo, põe uma partitura musical de uma parte, salvo erro, da Marselhesa em que se força a dizer, não dizendo a palavra povo. Enfim. De qualquer das formas, esta ideia então da unidade de povo. Por outro lado, a exigência da singularidade no múltiplo, portanto, a exigência de cada um e de cada uma, de cada vez, do todo e de qualquer outro. Portanto, temos aqui a aporia, o confronto entre, por um lado, a unidade do a unidade institucional, de alguma maneira, e o contra-institucional da singularidade. Esta aporia há de estar sempre em confronto, em contexto, na própria democracia. E é uma das desconstruções da soberania também em Derrida. Teoricamente, no que toca ainda à questão da democracia por vir, a aliança, se vocês quiserem, de 3 termos de que só enunciarei de forma quase ofensiva. Por um lado, aquilo que Derrida chama, no contexto de uma leitura de Marx e no contexto de uma leitura daquilo que é o porvir, desta democracia por vir, uma messianicidade sem messianismo. Ou seja, uma posição de espera, uma posição também de esperança, mas sem Messias. Mas sem herói, sem gesta heroica de alguém que há de vir, de uma coisa qualquer desse género. Aliás, é muitas vezes irónica até a apropriação dele e a leitura que ele faz em relação a esta ao messianismo sem messianicidade, portanto, ao contrário, quando, por exemplo, nos fala daquilo que é a persistência de a persistência de um Deus uno, a persistência, portanto, da ontologia que ele tanto criticar, quando o povo se reúne de uma forma quase religiosa, se não mesmo religiosa, em volta do mausoléu de Lenin. E o que temos ali é um culto religioso. Fala-nos do viver de um luto coletivo, naquilo que ele diz com uma ironia destruidora, se vocês quiserem, o cadáver telegénico de Stalin. De qualquer das formas, portanto, será preciso sempre desconstruir um messianismo fulanizado, se vocês quiserem, entre uma messianicidade sem messianismo, que é, ao fim e ao cabo, uma posição de espera e de abertura face ao outro, que é o outro absoluto. Portanto, não é um outro concreto, não é um outro substancializável em qualquer pessoa. Por outro lado, uma segunda palavra, cosmopolitismo. É uma das palavras singulares em Derrida. Como saberão, e ele relê este cosmopolitismo do cosmopolitismo de Kant, que ele acusa de ser insuficientemente cosmopolita, se quiserem, é ainda um cosmopolitismo, é ainda uma ideia de ausência de fronteiras demasiado fronteiriça, portanto demasiado ocidental-ocêntrica, demasiado europeia, demasiado tudo isto. Por outro lado, acaba por ultrapassar até, por exemplo, uma desconfiança de Marx permanente sobre o cosmopolitismo, em que ele diz, se cosmopolitismo há,
É qualquer coisa como os valores de mercado burgueses de eixo que atravessa fronteiras, quer dizer, há um voltar as costas, ao fim e ao cabo, desta ideia de cosmopolitismo.